Olá, meus queridos alunos, que é o professor Luiz Iago, certo? E agora a gente vai dar início aqui à nossa videoaula de número 9, as cidades no Brasil. Ok, pessoal? Então, agora a gente começa a deixar um pouco de lado o campo. Até as últimas aulas, a gente trabalhou, basicamente o campo brasileiro. Vimos aí quais são as principais atividades agrícolas que vão ser desenvolvidas no campo brasileiro, Vimos aí também toda a dinâmica de organização do campo, agricultura intensiva, agricultura extensiva. Ambas as duas vão existir aqui no Brasil, sendo que a agricultura extensiva ela é bem mais expressiva no nosso território, certo? E vimos também, claro, os principais problemas que vão ser enfrentados no campo brasileiro, tá certo, pessoal? E hoje, agora, a gente começa aqui a debater basicamente a dinâmica das cidades, do espaço urbano brasileiro, de que maneira as cidades brasileiras vão crescer, quais são os motivos que vão impulsionar esse crescimento urbano brasileiro e, consequentemente, também a gente vai analisar aqui, quais são os principais problemas que estão presentes no espaço urbano nacional. Tá bom, pessoal? Então, como é que se deu o processo de urbanização do Brasil? Até o século XIX, grande parte do nosso país ele era agrário. Tá bom, pessoal? Ele era formado por uma grande maioria da população vivendo no campo, certo? Então, em 1872, estima-se aí que apenas 6% da população do Brasil era população urbana, era formada por população urbana. Ou seja, de todo o total da população brasileira, apenas 6% dela vivia nas grandes cidades, vivia no meio urbano. Todo o restante vivia no campo. Então, aí a gente tem essa característica enorme, pessoal, de uma população basicamente rural no nosso país. Na década de 30, certo? A gente vai ter um impulso da industrialização. Ou seja, a industrialização no país ela começa a se desenvolver a partir da década de 30, E consequentemente essa industrialização ela começa a atrair muitas pessoas para os grandes centros urbanos por questão da oferta de trabalho, da oferta de emprego. Então, a partir de 1930, a urbanização do Brasil ela começa a aumentar. O espaço urbano brasileiro começa a aumentar e as cidades elas começam a receber um contingente populacional cada vez maior, certo, pessoal? Então, a urbanização ela ganha impulso somente a partir da década de 30, quando se acelera o processo de industrialização do nosso país, ok? O desenvolvimento dessa atividade industrial, ela começa a atrair milhares de pessoas do campo para as cidades, onde elas vão ocupar muitos postos de trabalho, tanto na indústria como também no setor terciário. Se eu tenho um crescimento da indústria, então, consequentemente, eu também tenho um crescimento expressivo do setor terciário, já que o setor terciário é o setor do comércio e também da prestação de serviços, ok? A gente pode dizer também que ali, a partir da década de 40 e da década de 50, a industrialização ela se torna-se cada vez mais intensa, sobretudo na região sudeste. O que é que acontece, pessoal? Nós sabemos, vocês viram isso nas aulas de história, tenho certeza, que grande parte da nossa indústria ela vai estar concentrada na região sul e na região sudeste do país, tá certo? Por que é que isso vai acontecer? O capital que foi, no caso, investido para o desenvolvimento da indústria foi o capital do café. E grande parte da produção de café do nosso país se concentrava na região sul e na região sudeste. Portanto, certo? Isso aí vai caracterizar o fato da nossa industrialização ela ser muito mais intensiva e expressiva na região sul e sudeste do país até a atualidade, certo? Do que em outras áreas do Brasil. Por exemplo, quando você comparar a industrialização da região nordeste do Brasil, da nossa região nordeste, com a região sul e sudeste, a gente vê que a industrialização do nosso nordeste ela é basicamente quase que inexpressiva, certo? A gente é bem menos industrializado do que a região sul e sudeste. Isso vai ser ruim porque traz também atraso econômico, pessoal. Infelizmente, o Brasil, a política do nosso país, ela não pauta uma diversificação da produção industrial em território nacional, como acontece nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, a indústria ela vai estar presente em todo o território dos Estados Unidos, do país. No Brasil, infelizmente não. No Brasil nós temos áreas que são mais industrializadas e outras que praticamente não contam com indústria, tá bom, pessoal? Isso vai ser ruim porque traz prejuízos econômicos para o Brasil, né? Se a gente tivesse uma indústria que se expandisse por todo o território nacional, pelo menos de maneira igualitária, a gente teria uma maior oferta de empregos para a população, teríamos uma maior economia para o nosso país, consequentemente poderíamos exportar mais, produzir gêneros diversos de produtos que trariam, né, uma complementação para a pauta de exportações do nosso país, gerando aí subsídios para o Brasil, né, aumentando aí, no caso, os dividendos que o Brasil receberia com o comércio internacional e com o próprio comércio interno também. Tá certo, pessoal? Então, além da industrialização, eu também posso citar para vocês que a migração, né, do campo para as cidades, através do êxodo rural, vai ser outro fator que vai impulsionar o processo de crescimento das cidades. Nós sabemos, pessoal, que a partir do momento que a mecanização do campo ela começa a ser feita no Brasil, muitos trabalhadores rurais eles vão perder seus trabalhos e vão terminar migrando para as cidades para procurar emprego, né? Principalmente ali no setor industrial, e isso daí começou a acontecer muito, pessoal, certo? Principalmente a partir da década de 70, quando acontece a Revolução Verde no Brasil, que a gente vai ter um implemento do uso da tecnologia no campo, com muitos maquinários urbanos que vão substituir a mão de obra humana. Outra questão também que vai forçar o êxodo rural, né, é o aumento da concentração de terras e também a própria criação do Estatuto do Trabalhador Rural, que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes em aulas anteriores, né? Eu falei para vocês que lá na década de 60, né, quando foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural, as mesmas leis trabalhistas que os trabalhadores urbanos tinham também passaram a ser estendidas para os trabalhadores rurais. Só que isso vai fazer com que muitos patrões eles terminem por demitir os seus funcionários para não serem obrigados a pagar uma carga de impostos tão grande assim, certo? E terminam por substituir esses trabalhadores por uma mão de obra mecanizada. Então, o Brasil ele vai ser basicamente uma mistura de país urbano, industrial e agrícola, certo, pessoal? A industrialização do Brasil, juntamente ali com o processo de urbanização, eles provocaram mudanças muito profundas na nossa sociedade, no modelo de organização da nossa sociedade. O país, ele deixou de ter uma população que era basicamente rural e também deixou de ter uma economia que era basicamente dependente das atividades do campo, ok? Até o século XIX, o principal produto da nossa pauta de exportações era o café. Grande parte da economia do nosso país era sustentada pela agricultura, pela agropecuária. Hoje, grande parte da população brasileira, ela vive nas cidades, certo? E a maioria dos trabalhadores estão empregados ou na indústria, certo? Ou no setor terciário, que é o setor do comércio e da prestação de serviços. Então, nós tivemos uma mudança, uma alteração muito grande da dinâmica urbana e da dinâmica econômica do Brasil após, né, o século XX, tá bom, pessoal? Então, a indústria no Brasil vai se transformar ali no setor mais importante da economia nacional, certo? E aí eu tenho, claro, a grande relação entre campo e cidade. Atualmente, quase tudo que é produzido no campo brasileiro, pessoal, é destinado a suprir as necessidades presentes nos grandes centros urbanos, tá bom? Todo o alimento que a gente tem em nossa mesa, ele vem do campo. Então, basicamente, cria-se uma relação de dependência, porque o campo ele produz para abastecer a cidade e a cidade, com a sua produção industrial, vai produzir para poder suprir as necessidades do campo. O campo ele vai necessitar de maquinários, ele vai necessitar de fertilizantes, de agrotóxicos, ele vai necessitar de uma série de produtos e serviços que são oferecidos exclusivamente no espaço das cidades. Então aqui a gente vai ter uma relação de dependência mútua. O campo que produz para abastecer a cidade e a cidade que produz para atender às necessidades que são presentes no campo. Tá certo, pessoal? Então,
Continuando aí, nós temos aqui a urbanização e a hierarquia das nossas cidades. Pessoal, uma característica muito marcante da urbanização do Brasil vai ser a concentração de boa parte da população, né, em grandes cidades, que vão dar origem às chamadas metrópoles, né? As metrópoles, então, a gente tem aqui um conceito para poder trabalhar, né? As metrópoles são cidades com alta densidade demográfica. Em geral, elas estão interligadas às cidades vizinhas, certo? E que vão concentrar diversos tipos de atividades, como por exemplo a indústria, né? Estabelecimentos comerciais, universidades, hospitais, bancos, sedes de órgãos públicos, jornais, emissoras de televisão, institutos de pesquisa, entre outras muitas atividades que são presentes ali nas grandes metrópoles brasileiras, tá bom? E também mundo afora. Só que além das metrópoles no Brasil, eu também vou ter muitas outras cidades de pequeno, médio e grande porte, certo? Que vão ter uma importância econômica também muito grande, tá bom? E muitas vezes essas cidades de pequeno, médio e grande porte, elas vão estar subordinadas umas às outras de acordo com as áreas em que elas exercem influência. E isso vai constituir o que nós chamamos de uma hierarquia urbana. Então, na hierarquia urbana brasileira, eu vou ter aí a grande metrópole nacional, né, que no caso do Brasil aqui vai ser São Paulo. Eu vou ter as metrópoles nacionais, onde eu posso destacar aqui Rio de Janeiro e Brasília. Eu vou ter aí as várias metrópoles brasileiras que são espalhadas pelo território brasileiro, certo? Acompanhando aí o mapa e a legenda dele, vocês têm conhecimento, tá bom, pessoal? E eu vou ter também aí as capitais regionais, certo? Então, cada uma dessas cidades que se inserem nessa hierarquia urbana brasileira vão ter suas características. Por exemplo, a grande metrópole nacional. Como eu disse para vocês, a grande metrópole nacional, ela vai ser representada ali pela cidade de São Paulo, que está no topo da hierarquia urbana brasileira, né? São Paulo, ela exerce uma forte influência econômica em todo o território do nosso país. Muitos produtos, por exemplo, que nós compramos pela internet, vão vir de São Paulo, certo? Muitos produtos que nós consumimos no nosso país são produzidos ali naquela zona industrial, né, da região sudeste, que concentra, que tem São Paulo como um grande coração. Tá bom, pessoal? Então, nela em São Paulo vão situar a maioria das sedes, né, das grandes empresas nacionais e estrangeiras que estão aqui presentes em nosso país, e o que também interfere em vários aspectos da vida cultural, científica e social do país, né, essa grande importância fundamental de São Paulo. No caso das metrópoles nacionais, eu posso destacar aqui Rio de Janeiro e Brasília, né? O Rio de Janeiro, ele exerce uma grande influência econômica e cultural, né, no nosso país, e Brasília, como a capital nacional, né, como a capital do nosso país, ela tem papel fundamental no processo de administração e também na gestão pública de todo o território brasileiro, tá bom? No caso das metrópoles, né, eu tenho aí cidades com populações que vão variar entre 1.600.000 habitantes e 5.100.000 habitantes, tá bom, pessoal? São cidades que possuem uma economia diversificada e vão abrigar sedes também de importantes empresas e órgãos públicos, ok, pessoal? No entanto, a sua influência ela vai ser menor do que a das metrópoles nacionais, como Rio de Janeiro e São Paulo, tá bom? E as capitais regionais, né, que são as capitais dos estados, são cidades que abrigam entre 250.000 e 955.000 habitantes, né, e possuem estrutura diversificada de indústria, comércio e também serviços, e por isso elas vão também exercer uma influência muito grande no número de municípios de sua região. Por exemplo, nós temos uma dependência muito grande de Teresina, tanto na perspectiva econômica, muitas vezes, como também na perspectiva de saúde, né? Quando a gente precisa geralmente de algum tipo de serviço de saúde que nós não temos na nossa cidade, a gente vai correr para Teresina, porque lá é o grande centro, é o maior centro de referência, tanto para a saúde como também para comércio, que nós temos aqui na nossa macro-região, né? Por nosso estado, aliás, tá bom? Então, temos aqui as regiões metropolitanas. Pessoal, à medida que as metrópoles brasileiras, né, e algumas cidades regionais, elas crescem, a área urbana dessas cidades ela vai avançar uma em direção a outra, tá bom, pessoal?
Então, muitas vezes as cidades, né, as cidades maiores, elas acabam se unindo às várias cidades menores que ficam próximas a elas, surgindo assim, né, grandes áreas urbanas que são denominadas de regiões metropolitanas. Oficialmente, né, aqui segundo o IBGE no Brasil, são reconhecidas 63 regiões metropolitanas no Brasil, né? Entre as mais importantes estão aí São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza e Curitiba, além também de Belém. Só que além das regiões metropolitanas, eu vou ter também o que eu chamo de megalópole, que é o que vocês podem ver representado nesse mapa. Pessoal, quando duas ou mais regiões metropolitanas crescem, certo? Até elas se unirem, vai surgir uma imensa área urbanizada que nós chamamos de megalópole. No Brasil, já se verifica a formação de uma megalópole com ligação entre a Grande São Paulo e entre o Grande Rio de Janeiro. Tá certo? E aí a gente entra aqui agora na parte final, né, que vai falar sobre as cidades brasileiras e seus problemas. Pessoal, o rápido processo de crescimento urbano pelo qual passou o Brasil, né, nas últimas décadas foi marcado em geral também pelo crescimento desordenado das nossas cidades. As cidades brasileiras, elas vão contar com uma série de problemas estruturais, de infraestrutura, certo? Tem um crescimento desordenado das cidades que vão crescer sem planejamento. Eu vou ter aí uma grande falta de moradias para atender a população, eu tenho uma grande quantidade de pessoas que vivem nas ruas. Eu vou ter também aí um grande aumento da violência, uma destinação do lixo totalmente inadequada, com muitas cidades que vão ter um problema com a coleta de lixo. Eu vou ter aí a poluição do ar e também das águas, consequentemente com isso, e também vou ter uma série de problemas de trânsito, com grandes congestionamentos nessas cidades, tá bom, pessoal? Então, o crescimento da violência urbana no país, só caracterizando aqui de maneira mais profunda alguns desses problemas, né? O crescimento aí da violência urbana no país, sobretudo nas cidades maiores, ele vem causando um medo e insegurança muito grande na população. E as causas dessa violência urbana são as mais diversas possíveis. Eu posso citar a desigualdade social como um gerador da violência urbana, eu posso ressaltar para vocês as enormes carências que uma boa parte da população brasileira tem, vivendo ali com o mínimo possível para sobreviver, tá bom, pessoal? Eu posso citar para vocês a baixa renda, eu posso citar para vocês a grande insegurança que nós encontramos principalmente ali nas áreas de subúrbio ou então nas favelas, né, do nosso país, com a população vivendo totalmente desassistida pelo governo, não tendo ali educação, não tendo saúde, não tendo segurança pública, certo? Não tendo aí condições de moradias adequadas, como vocês podem ver aqui em algumas dessas imagens que nós temos representadas aqui, ok? Então, o crescimento das cidades, pessoal, ela exige que o governo ele realize obras de infraestrutura urbana para poder atender a população, certo? Isso vai incluir, no caso, distribuição de água, né, com saneamento básico, uma rede coletora de esgoto, fornecimento de energia elétrica, ruas que sejam pavimentadas, entre outras coisas, ok, pessoal? Porém, a gente sabe muito bem que nos bairros onde moram as famílias de mais baixa renda no nosso país, nas famílias mais carentes, às vezes nem sequer esses bairros vão contar com escolas de qualidade, né, com postos de saúde para atender a população, com policiamento, ok? E a distância entre os bairros periféricos e os centros urbanos, os grandes centros urbanos, né, o centro da cidade, o centro comercial da cidade, vai obrigar uma grande parcela da população dessas regiões a depender do transporte coletivo. Só que nós sabemos que transporte coletivo no Brasil, além dele ser caro para uma população de baixa renda, né, que tem que viver com basicamente um salário mínimo e se virar com tudo para aquele salário mínimo, é um transporte caro e é um meio de transporte que não atende de maneira satisfatória às necessidades da população. A gente tem uma série de problemas aí envolvendo o transporte coletivo nas cidades brasileiras, principalmente ali nas maiores cidades. Outro grande problema ali, né, vai ser a questão do lixo urbano, que muitas cidades não têm condições de dar um destinamento correto ao lixo urbano, não realizam a prática da reciclagem, certo? Elas vão descartar de maneira inadequada o lixo, que vai proporcionar a contaminação, a poluição do ar, a poluição do solo, a poluição das águas dos rios e também das águas subterrâneas que nós utilizamos para abastecimento humano, tá?
Tá bom, pessoal? Então, aí vocês têm alguns dos principais problemas que vão estar presentes nos espaços urbanos. Alguns desses problemas são presentes aqui em nossa própria cidade, certo? E aí aqui a gente fecha com esse conteúdo do capítulo 8. Então, nas nossas próximas aulas estaremos fazendo a correção das atividades desse conteúdo e depois dando prosseguimento aos nossos assuntos, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro.